Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto e detalhamento de nossa aula. Temos, então, aí a aula de número 7, objeto de conhecimento, as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Detalhamento, o surgimento da espécie humana, teorias, mitos e lendas. Ficaram curiosos? Então vamos saber um pouco melhor sobre essa história. Acompanhem. Vamos então falar sobre assuntos interessantíssimos, que é exatamente aí um pouco sobre os mitos e as lendas e como a espécie humana então ela começou a se desenvolver então aqui no nosso planeta Terra. Então acompanhem comigo, olha só, temos aí então o surgimento da espécie humana, teorias, mitos e lendas. Então temos aí duas grandes teorias que explicam como a espécie humana surgiu. Uma é a teoria criacionista e a outra é a teoria evolucionista. Então, duas grandes teorias que elas têm, então, aí, né, os seus embates, tá? Uma muito ligada ao seio familiar, que é aquela teoria criacionista que a gente aprende, então, ali junto com os pais, principalmente para aquelas crianças, né, e pais que professam uma fé. E, de um outro lado, nós temos, então, aí a teoria evolucionista, onde o grande nome, então, aí, né, ligado a essa teoria vai ser, então, o Charles Darwin, tá? É a mais aceita cientificamente, ok? O que, teoricamente, não invalida a teoria criacionista, porque eu acabei de dizer a vocês que essa teoria criacionista é aquela que as famílias que professam uma fé, elas têm, elas desenvolvem, então, aí, para que os filhos saibam. Mas, de um outro lado, nós temos, então, aí, escavações científicas, experimentos científicos que vão comprovar também aí a existência, né, desta teoria que é, então, a teoria evolucionista. Mas, para a gente, então, começar a trabalhar sobre esse assunto super interessante, vamos, então, falar um pouco sobre os mitos de origem. Então, olha só, os mitos de origem, eles são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passam a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Podemos dizer, então, que é algo cultural, então, do povo, ok? Então, olha só, cada povo, ele tenta, então, fazer o quê, né? Desvendar, mostrar para a gente como, então, que nós surgimos, os seres humanos surgiram, então, aí no nosso planeta. Olha que lindinho, nós temos aqui, então, um mito de teoria de criação do mundo. E eu trouxe, então, para esta aula, olha só, a teoria, então, ligada aos egípcios, tá? Então, alguns mitos de criação, eles foram muito populares entre a civilização egípcia. O primeiro vem da cidade de Heliópolis e inicialmente constituía um mito com 9 deuses. Os egípcios diziam que no início do mundo nada existia além de um enorme oceano chamado Num. Desse oceano surgiu Atum. A forma como ele surgiu varia então de um mito para o outro, que imediatamente fez Shu, Deus, então, aí, né, a deusa do ar. Tefnut, o deus da umidade. Eles, por sua vez, fizeram Geb, que é, então, aí o deus da terra. E Nut, a deusa, então, aí do céu. Geb e Nut eram os pais de Osíris, Sete, Ísis e Néftis. Então, observem comigo que é exatamente, né, esse mito que nós trazemos, então, aqui para vocês, sendo, né, que essa parte que está mais arqueada é exatamente aí, né, a Terra em si, ou seja, então, se a gente for perguntar, então, de cada uma das civilizações que existem, ok? Eles trazem, então, aí um mito de sua fundação. Então, aqui é um para a gente, então, exemplificar aí como era, né, mesmo lá para os egípcios, ok? Então, é um mito da criação, então, do mundo. Vamos, então, agora saber um pouco o que é, então, uma lenda,
tá? Olha só, acompanha comigo. Lenda, então, é a narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico se amplifica e transforma sobre o efeito da evocação poética ou da imaginação, então, aí, popular. Isso que nos diz aí o dicionário Oxford, né? Então, observem aí, trago para vocês, então, algumas imagens ligadas aí à Vitória Régia, a caipora, o Saci-Pererê e ao boto. Por quê? Porque são lendas, então, do nosso cotidiano, não é mesmo? Vocês, alunos, já ouviram, então, em algum momento, algum tipo, então, de lenda, principalmente para a gente que vive, então, nessa região amazônica. A lenda, então, da Vitória Régia, originária da região norte, explica como uma índia, apaixonada pelo deus da lua, afogou-se ao se debruçar para o rio para tentar beijar, então, o seu reflexo. Comovido, o deus transformou a índia em uma planta aquática que ficou conhecida como Vitória Régia. Então, a lenda da caipora, lenda conhecida em todas as regiões do Brasil, sem que saiba qual a origem, né? Narra, então, aí sobre a criatura que tem a função de proteger a floresta. Para tanto, recorre a armadilhas e pistas falsas, né, aos caçadores, tá? Temos, então, aí o Saci-Pererê, que é uma lenda que tem origem na região sul do Brasil, né? A presença dessa figura lendária, conhecida por ter uma perna só, explica o sumiço de pequenas coisas. Travesso, o Saci esconde, né, os dedais das costureiras, troca os recipientes do sal e do açúcar para confundir as cozinheiras e trança o rabo dos cavalos. Tudo para confundir, então, aí as pessoas. Então, né, nós temos aí essas lendas. E nós muito bem, às vezes, né, estamos muito inseridos, então, nesse cotidiano. Por quê? Porque nós temos, então, aí, não é mesmo, algumas, inclusive, da nossa própria região, como é o próprio boto rosa, não é mesmo? Então, nós temos aí, não é mesmo, essa lenda que diz que tem origem, então, na nossa região. Ela explica as gestações das moças solteiras que são seduzidas por um rapaz bonito e educado. Na verdade, o boto cor-de-rosa que se transforma nas noites de lua cheia. Depois de levar a moça para o rio e a engravidar, o boto a abandona, transformando-se novamente em um animal na manhã seguinte. Então, vejam, né, que a gente, principalmente na nossa região amazônica, nós estamos, então, permeados, não é mesmo, de algumas dessas lendas. Então, e muitas delas, elas passam através do quê? Dos pais contando, então, para os filhos. Então, usa-se muito o quê? A oralidade, né? Na difusão, então, dessas lendas. Quem nunca ouviu, pelo menos, ou ouviu falar, né, um desses nomes, ou mesmo saber aí a história, então, de uma dessas lendas. Então, essa é uma parte interessante, né, que ela é difundida, como eu falei para vocês, através da oralidade. Mas vamos, então, agora trabalhar o quê? As duas grandes teorias, não é mesmo? A teoria criacionista e a teoria evolucionista. E nós temos, então, na teoria criacionista, acredita que a vida e todas as matérias existentes na Terra são resultados da ação direta de um Criador. Esse modelo de explicação da origem do ser humano baseia-se no relato da Bíblia, livro que tem grande importância na formação da sociedade judaico-cristã. Então, a criação do mundo, né, por Deus é relatada ali no livro da Bíblia, não é mesmo? Então, aí nós temos ali o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Significa, inclusive, a palavra que significa o quê? Origem, tá? E nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos também aí todo esse processo de como que o homem, né, de como que Deus, então, criou aí os homens, tá? Então, durante uma boa parte de nossa história, a teoria criacionista, ela foi soberana. Não houve uma preocupação em procurar comprovações científicas para questionar tal teoria, mesmo porque ela está muito ali ligada, então, à religião, não é mesmo? Então, durante muito tempo, até chegar lá ao século XIX, é aonde ela vai ser refutada, mesmo porque a gente tem aí, não é mesmo, toda a Idade Média que fez, então, a difusão fortemente, né, dessa teoria, então, criacionista. E aí eu trago para vocês, então, olha só que lindinho, essa aqui, então, nesse quadro aqui nós temos a imagem, então, exatamente aí do Charles Darwin, que é o grande pai da teoria evolucionista, tá?
Então, no século XIX, surgiu a teoria evolucionista, cujo principal representante foi, então, aqui, né, o Charles Darwin. Nessa teoria, os homens e todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Para ele, os seres vivos evoluíram de uma forma mais simples para formas, então, mais complexas de vida e estão, então, em permanente transformação, tá? Então, para falar, então, um pouquinho rapidamente para vocês sobre, então, aí a biografia, então, do Darwin, o Charles Darwin, né? Ele foi um naturalista inglês, autor do livro A Origem das Espécies. Formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. É considerado, então, o pai da teoria da evolução das espécies, ok? Então, o Charles Darwin, ele nasce, então, lá na Inglaterra, em 1809. Era filho de médico e neto de poeta, tá? Médico, filósofo, desde a infância revelou-se inteligente e observador e procurava compreender tudo o que lhe ensinavam. Aos 16 anos concluiu o curso secundário em sua cidade natal e foi para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina. Gostava de história natural e fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaros. Então, observa aí que o Charles Darwin, ele é um grande observador. Exatamente por isso que, então, né, ele vai fazer aí as suas investigações até chegar, então, aí nesta teoria que é, então, a teoria evolucionista. E, de acordo com a teoria da evolução, as primeiras formas de vida surgiram nos oceanos. Daí, a evolução permanente teria originado os peixes, depois os anfíbios, seguidos, então, pelos répteis. Estes últimos teriam dado origem às aves e aos mamíferos pequenos e, mais tarde, a todos os outros que conhecemos. Então, eu trago para vocês, olha que quadrinho aqui interessante, tá? Se a gente busca, então, aí essa teoria da evolução das espécies, que vai falar, então, aí, né, como que o ser humano, teoricamente, ele nasceu e se desenvolveu, então, pelo planeta Terra. Nós temos, então, aí, né, segundo essa teoria evolucionista, os seres vivos que conseguiram adaptar-se, sobreviveram e evoluíram, enquanto que aqueles que não conseguiram se adaptar desapareceram. Esse processo de evolução e adaptação recebeu o nome, então, aí de seleção natural. Por isso que vocês têm nessa imagem o quê, não é mesmo? O continente africano, e cada uma dessas, né, marquinhas que está em branquinho aqui para vocês, são sítios arqueológicos. Por quê? Porque pela teoria, então, evolucionista, nós evoluímos ao longo da história. Então, exatamente por isso que nós buscamos, então, aí, né, desvendar realmente, encontrar, então, o fóssil mais antigo. Como que, da onde que nós partimos, né, da onde que nós derivamos. Então, olha só, tem sugestões, então, aí, dessa teoria evolucionista. E o berço da humanidade é, então, o continente africano. Exatamente por isso aqui a imagem da África sendo recortada, então, por sítios arqueológicos. O que, então, que os cientistas querem encontrar aí, né, como é que realmente se deu, então, esse nosso processo de evolução. Exatamente por isso, olha que interessante, nós vamos, então, agora trabalhar um pouco sobre os fósseis, tá? Então, que fofinho o nome são fósseis. Esqueçam esqueleto, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Então, encontramos fósseis antigos, encontramos fósseis tanto de primatas, dos primeiros hominídeos ou mesmo de animais. Então, acompanhe comigo, eu trago para vocês aqui, olha que bonitinho. Tá? Desse lado nós temos aqui o fóssil da Lucy. Então, vou dizer para vocês o que são os fósseis. Fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que se conservaram sem perder as suas características básicas. Pelo estudo dos fósseis humanos, os paleontólogos relacionam as mudanças físicas à capacidade mental e à habilidade em produzir instrumentos, caracterizando como o modo de viver daqueles seres, não é mesmo, aconteceram, como é que isso vai se desenvolver. Então, olha só, aqui nós temos, então, aqui o fóssil Lucy, que é um dos fósseis mais antigos encontrados, ok? Então, há cerca de 85 milhões de
de anos, originaram-se os primatas, um grupo de mamíferos que inicialmente viviam em árvores. Entre os primatas, os parentes evolutivos mais próximos da espécie humana são os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Olha o que eu estou dizendo para vocês, parentes próximos, tá? Ok? Então, olha só, aos poucos, por meio de um processo evolutivo, alguns deles passaram a ter hábitos terrestres. Então, lembra, por isso que a África ainda ela é recortada. Por quê? Porque foi lá que encontraram-se, né, os fósseis mais antigos. Então, olha só, uma das espécies, né, antigas encontradas pelos estudiosos é o nomezinho aí, ó, Australopithecus, tá? Cujo fóssil mais conhecido é Lucy, tá? Que é, então, aí um Australopithecus afarensis, tá? Então, se eu puder caracterizar a Lucy, ela é um Australopithecus afarensis, descoberto em 1974, tá? Então, Australopithecus significa o quê? Macaco do Sul. Espécie mais antiga de ancestrais conhecidos da humanidade. Viveram na África, provavelmente entre 4,2 milhões e 1,4 milhões de anos. Então, perceba que é um longo processo de evolução, ok? Olha só, entre as várias espécies de Australopithecus, destacamos, então, né, o Australopithecus anamensis e o Australopithecus afarensis, né, o Australopithecus africanus e o Australopithecus boisei. De uma dessas espécies deve ter se originado aí o gênero Homo, é o que nos diz aí o historiador, o Nelson Pilet, tá? Por isso, muitos sítios arqueológicos, eles estão aí, né, presentes, então, na África. Por isso, então, aquela imagem da África toda sendo recortada, ok? Então, pesquisadores, arqueólogos, em sua grande maioria, buscam encontrar, então, o quê? Vestígios desses primeiros hominídeos, né? Então, por que que, então, buscam também o quê? O tronco comum, da onde que a gente se originou, ok? Então, esses pesquisadores, os arqueólogos, eles buscam, então, encontrar esse, né, tronco comum, ok? Que é uma espécie de hominídeo, então, que vai dar origem a quê? A todo o nosso gênero Homo, ok? Então, teoricamente aqui, Lucy é como se fosse um parente evolutivo antigo nosso, ok? A partir dele é que se origina o quê? O gênero Homo, e a partir disso, então, nós vamos aos poucos, então, durante milhares de anos, evoluindo, tá? Então, é a nossa espécie humana que vai, teoricamente, então, aí, né, se sobressair. As outras espécies, elas vão, então, ser extintas. É por isso que, por exemplo, hoje, a gente não encontra, então, não é mesmo, um Australopithecus vivo. Ele ficou na história, ele não evoluiu. Então, exatamente por isso, as escavações arqueológicas, elas são importantes para quê? Para realmente desvendar esses mistérios. E exatamente por isso também a importância, então, desses sítios arqueológicos, que é o quê? É você realmente cavar, não é mesmo? Buscando, então, o quê? Esses fósseis, né, que ficaram, então, lá na África, na Ásia, e, né, se espalharam, então, para todas as partes, então, né, do nosso planeta Terra, porque é o ser humano que evoluiu. E lembra lá, por isso que ele é, então, o quê? Um dos objetos da história. A história, então, ela busca exatamente desvendar, então, aí, né, como que este homem, ele evoluiu. Por isso é importante, então, caracterizar cada período. Então, não te esquece aí, um dos fósseis mais antigos encontrados é exatamente aqui, né, o fóssil Lucy. Inclusive, vocês têm aqui ao meu lado, né? Realmente, os fósseis que foram encontrados, né? Os pedacinhos, para a melhor compreensão de vocês, né? Que foram encontrados. Então, como, né? Através, então, aí da ciência, eles tentaram, então, aí recompor para ver como que seria realmente, né? As características físicas, então, do fóssil Lucy. Exatamente por isso que, né, nessa última imagem, vocês têm, então, aí, né? Através, então, das criações, né? Ligadas aí às tecnologias, de como seria realmente aí, não é mesmo, a imagem, então, da Lucy, tá? Mas o que foi encontrado é exatamente esses pequenos fósseis que vocês veem, então, aqui ao meu lado. E
continuando então a falar sobre essa trajetória bem interessante dos seres humanos, que eu tenho certeza que vocês estão gostando, vamos falar então sobre algumas espécies de hominídeos, tá? Então, olha só, algumas espécies de fósseis de hominídeos já estudados então pela ciência. E nós temos aí, não é mesmo, o Homo habilis. Ele é considerado o primeiro representante do gênero Homo. Sabia fazer utensílios de pedras com os quais caçavam animais. Por isso que o nome já está dizendo, ele é o homem o quê? Habilidoso. Por isso habilis, né? Então ele tem esta habilidade. Olha que fofinho, acompanha comigo, que fofo que eu trago para vocês, né? Nós temos então aqui ao meu lado, primeiro, um Australopithecus, que é então o fóssil Lucy, né? Que que acabei de falar para vocês também, que ele é um parente evolutivo. A partir do Homo habilis, tá? Que é esse exatamente que está andando aqui, né? Com essa ponta, né? De uma faca, tá? De uma pequena faca, ele é o homem habilidoso. Então, o nosso gênero Homo, ele evoluiu a partir desse primeiro gênero aqui, que é o Homo habilis, tá? Então, por isso a importância de ir para as savanas e de começar, então, aí a tatear o território. Vamos falar um pouco, então, sobre os Australopithecus novamente. O Australopithecus, ele não pertence ao gênero Homo. Ele andava sobre os dois pés, né? Ou seja, ele era bípede, tinha um corpo coberto de pelos e o cérebro muito pequeno. Já o Homo habilis, tá? Ele tinha o cérebro um pouco maior que o dos Australopithecus, foi o primeiro, então, a produzir ferramentas a partir de pedras. Por isso que na mão ele traz aí uma pequena, né, faquinha, que é para começar a dominar o meio, a tentar afugentar, então, os animais. Então, percebe que isso é um longo processo de evolução. Vamos falar, então, agora sobre, né, o próximo, que é, então, o Homo erectus, tá? Então, o Homo erectus, ele aperfeiçoou os instrumentos de pedra, foi o primeiro que aprendeu a usar o fogo. Assim, conseguiram adaptar-se, então, em regiões frias. Olha que fofinho, né? Vamos ver aqui, então, chamam aqui o Homo erectus. Ai, olha como ele é bonito, né? Por quê? Olha a caracterização dele, ok? Ele é bípede e ele também está o quê? Com o fogo. Então, a partir do Homo erectus, nós temos o quê? O domínio do fogo. Isso é muito importante para o nosso processo, né? De realmente andar pelas savanas, porque agora eu posso afugentar os animais. E uma outra coisa bem interessante também é o quê? A alimentação, ela muda a partir do domínio do fogo, tá? Então, o Homo erectus produzia instrumentos mais aperfeiçoados, tinha o cérebro maior que o do Homo habilis e também era mais alto. Foi o primeiro a usar, então, lembra aí, o fogo em benefício próprio, para se aquecer e cozinhar os alimentos. Acreditava-se que foi, então, o Homo erectus que iniciou a viagem que resultou no povoamento, então, do planeta, inicialmente pela Ásia. Ou seja, se eu estou lá no continente africano, agora, através do domínio do fogo, eu posso ir para regiões aonde? Mais geladas. Por quê? Porque eu vou conseguir, então, ficar quentinho. Eu não vou morrer de frio. Tá? Então, a partir do fogo, percebam também, a gente come alimentos, teoricamente, em sua maioria, sem ser cozidos? Não. Fazemos, então, nossa alimentação, né, através, então, de alimentos cozidos. Isso, então, ajudou também o quê? A partir do Homo erectus, a nossa alimentação e o nosso poder de sapientização. As vitaminas, elas, né, através da nossa alimentação, elas chegam também ao nosso corpo. E isso nos ajuda a pensar, a viver melhor. Tá? Então, lembra lá o erectus, o domínio do fogo, e a partir dele a gente vai, então, para regiões mais longínquas, tá? Teoricamente, então, aos poucos a gente sai, então, ali da África e vai habitar, então, outros locais, como a Ásia, e depois a gente vai se expandir, então, para as Américas e para tantas outras partes, então, né, do planeta, ok? Por isso a importância, então, olhar fofinho, não esquece o Homo erectus. Vamos, então, agora falar sobre o Homo sapiens neandertalenses, tá? Eles também são conhecidos como os homens das cavernas, tá? Porque se agora eu tenho o domínio do fogo,
eu posso afugentar os animais também que viviam nas cavernas. Então, exatamente por isso, olha ele chegando, muito lindo, gente. Observa aí, ok? O Homo sapiens neanderthalensis. Então, agora eu posso matar animais, porque eu vou conseguir afugentá-los. Eu posso, inclusive, entrar em cavernas e ficar muito mais tempo lá, porque antes, quando eu não tinha o domínio do fogo ou dos pequenos instrumentos, né, eu era uma presa fácil. Podia ter um urso lá dentro e me matar, podia ter um leão e me matar. Então, a partir dos instrumentos, vejam que eles são importantes exatamente para a defesa. Ok? Então, olha que fofo, muito lindinho. Então, agora eu já estou aquecido. Eu uso pele de animais também para fazer o quê? O meu aquecimento, tá? Então, eu já como, inclusive, né, coisas, comida, né? A carne em si, ela já vai ser cozida porque eu boto ali, então, no fogo, né? E eu me esquento. Então, o Homo neanderthalensis, ele surgiu então numa região de frio, na era glacial. Embora fosse mais baixo, era muito mais parecido com os homens de hoje. Foi provavelmente o primeiro a ter o hábito de enterrar os mortos, indicando, segundo alguns historiadores, uma preocupação então com a vida após a morte. Olha que bonitinho, então não esquece dele, é o Homo sapiens neanderthalensis, o homem das cavernas. E vamos agora trabalhar sobre o Homo sapiens sapiens, tá? Que é, então, a espécie da qual fazemos parte. Teria se originado, então, há mais ou menos 100 mil anos na África, desenvolveu a fala, além de habilidades. Olha que bonitinho onde a professora está. Então, nós estamos, né, em alguma parte da África, onde nós vamos ver, então, esse Homo sapiens sapiens começando a se desenvolver, tá? Então, observem, olha só, próximos aos rios, temos o domínio, então, ali de instrumentos, facas, fazemos, então, ali, olha só, o corte de árvores e temos também aqui, olha só, a melhoria, inclusive, das nossas casas. Então, o gênero Homo sapiens, né, a maioria dos cientistas acreditava que o Homo sapiens ele é o resultado da evolução de outras espécies do gênero Homo. Muitos acham que o neanderthalensis e o sapiens, eles eram uma única espécie. Mas o importante disso, tá, é que o gênero Homo sapiens sapiens é a espécie que nos caracteriza biologicamente. Se perguntarem qual é, então, aí, né, o nosso nome através da biologia, gênero Homo sapiens sapiens. E o nome já está dizendo, o que é sapiens? É saber, é sabedoria, é a busca pelo conhecimento. Olha como o nome já diz, somos Homo sapiens sapiens. Então, o nosso poder de sapientização, ele é muito maior do que qualquer outro animal. Por isso que nós domesticamos o quê? Os animais. Eu cuido do meu gato, eu cuido do meu cachorro, não é mesmo? E dependendo da localidade, tem, né, outros animais também, não é mesmo? Uma capivara, né, um camaleãozinho, a gente cuida, um hamster, e não eles que cuidam da gente. Eles são o quê? Os nossos companheirinhos ali. Mas eu que dou a comidinha dele, faço a minha e faço também a comida dos animais. Então, nesse processo de evolução, percebam que quando a gente se sedentariza também é através do Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque eu vou, então, para áreas próximas aos rios e eu já vou fazer pequenos cultivos, eu tenho o domínio do fogo, eu melhorei também o quê, né? A minha própria casa. Olha que fofo, que bonito. Tá? Então, uma aula super interessante sobre esse processo, então, de evolução dos seres humanos. Então, lembra lá, a partir do gênero Homo, é que a gente, então, origina-se, né, aí, essa caminhada, então, dos seres humanos se expandindo, então, para as outras áreas do planeta, ok? E a nossa espécie Homo sapiens sapiens, porque temos o poder de sapientização. Então, atingi meu objetivo, que era trabalhar com vocês um pouco, né, sobre esse processo de evolução dos homens. E por aqui, então, a professora se despede.